Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos retomar nossas aulas. Iniciamos hoje o segundo bimestre. Espero que vocês já tenham todos conseguido obter sucesso aí no primeiro bimestre. E hoje vamos iniciar o segundo bimestre. Ok? Hoje vamos estudar a parte da estática dos sólidos. Está no módulo 7 do caderno 2 de vocês. Então a estática dos sólidos vai estar estudando os sólidos em repouso, ou seja, em condições de equilíbrio. Tá? Então, lembrando que para um corpo estar em equilíbrio, tem que cumprir algumas exigências, tem alguns requisitos para que seja considerado um corpo em equilíbrio. Tá? Então, primeiro nós vamos ver o equilíbrio de ponto material. Tá? Aí diz assim, para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante das forças atuantes neste ponto seja igual a zero, tanto no eixo x quanto no eixo y. Ou seja, se eu tiver várias forças atuando nesse ponto, tanto no eixo x quanto no eixo y, essa resultante dessas forças deve ser igual a zero para que esse ponto material seja considerado em equilíbrio. Então aqui, por exemplo, força resultante no eixo x. Caso eu tenha 10 newtons no sentido esquerda para direita, eu tenho que ter 10 newtons atuando naquele ponto também da direita para a esquerda. Como eles estão em sentidos opostos, a resultante vai ser igual a zero. E essa condição também é necessária para o eixo y, para que seja considerado um ponto material em equilíbrio. Tá bom? Lembrando que a resultante das forças ela é feita através de direção e sentido dos vetores atuantes naquele determinado ponto. Aí nós vamos visualizar agora a parte do equilíbrio do corpo extenso, ou seja, é um corpo que a gente vai levar em consideração as suas extensões. Tá? Então diz assim, ó, ao analisarmos um corpo extenso para que ele esteja na condição de equilíbrio, além das condições vistas para um ponto material, ou seja, resultante das forças no eixo x e no eixo y, devem ser igual a zero. Devemos observar a ausência de movimento de rotação. A grandeza física que estuda o movimento de rotação é chamada de momento ou torque. Aí visualizamos aí, ó, o momento de uma força. Temos um ponto de rotação, ponto fixo, tá? Que é esse ponto aqui, ó. A força atuando nesse ponto e uma distância em relação ao local de atuação da força até o ponto fixo, tá? Essa grandeza vai ser medida através de momento igual a mais ou menos a força atuante em relação ao ponto de rotação vezes a distância. Então vamos tentar exemplificar aqui com uma simples caneta, tá? Então eu tenho aqui, ó, ponto fixo, os meus dois dedos segurando a extremidade da caneta. Se na outra extremidade atuar uma força, tá? Então, ó, nesse sentido, tá? Ou seja, está girando em relação a um ponto fixo, percebe? Então, essa grandeza que mede esse fenômeno, tá? É chamada de momento ou torque. Visualizamos isso em diversas situações no nosso dia a dia, tá? E
essa grandeza também é muito utilizada em ferramentas, situações necessárias para facilitar o nosso serviço, como um abridor de lata ou abridor de garrafa, uma porta, por exemplo, de nossas residências. Elas funcionam, essas situações acontecem e nós podemos visualizar o momento naquelas situações ali específicas. Então, continuando, nós veremos aí força vai estar medida em newtons, distância medida em metros, momento da força, que é o m, vai estar medida em newton vezes metro, tá? Aí tem uma explicação em relação aos sinais algébricos, o mais ou menos da expressão, né? Os sinais algébricos visam distinguir os momentos que tendem a rotacionar em sentido horário ou anti-horário, tá? Podemos convencionar o sentido horário positivo e o sentido anti-horário negativo. Assim teremos as condições de equilíbrio de um corpo extenso, tá? Que são as seguintes. A primeira condição, que é a mesma de um ponto material, força resultante igual a zero, onde a força resultante no eixo x e também a força resultante no eixo y deve ser igual a zero, ou seja, dessa forma o corpo não vai trasladar, não vai sair do lugar, não vai se movimentar, nem horizontalmente, nem verticalmente, tá? A segunda condição é o momento igual a zero, o momento resultante igual a zero, ou seja, o corpo não rotaciona, ele não gira ao redor de um eixo, ok? Então vamos visualizar o exercício 4 da página 294 no módulo 7 da apostila de vocês, para servir como exemplo. Então, pessoal, peço que vocês acompanhem pelo livro. Eu vou apenas ler o enunciado e vou comentar aqui a resposta do exercício, tá? Então, no exercício 4, ele diz o seguinte: a figura mostra o braço de um homem apertando um parafuso com uma chave de boca de 0,2 metros de comprimento. Para dar o aperto final, fazendo a porca girar em torno do eixo que passa por seu centro, é necessário um momento de 100 newtons por metro em relação ao eixo. Estando a ferramenta na horizontal, o valor mínimo do módulo da força vertical que o homem precisa exercer na extremidade da chave é. Então nós teremos aqui, ó, momento igual a força vezes a distância. O enunciado já informou para a gente que o momento vale 100 newtons vezes metro. Ele quer descobrir a força atuante nesse momento, que vai estar sendo multiplicada pela distância, que é 0,2. Como eu quero descobrir a força, vou isolar, passando 0,2 para o outro lado, dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 0,2, que vai ser igual a uma força de 500 newtons. Ok? Então, peço a vocês que tentem resolver os exercícios, tá? Que eu vou comentar aqui agora, para praticar, e nas próximas aulas a gente corrige e dá prosseguimento ao conteúdo. Então, pessoal, peço a vocês que vocês tentem fazer os exercícios 6 e 8 na página 295, tá? E próxima aula nós iremos corrigir e continuar com os conteúdos, ok? Mais uma vez, peço desculpas aí pelo modo que as aulas estão sendo ministradas. Eu realmente estou tentando fazer o máximo possível para que vocês não deixem de receberem um conteúdo de física, mas a situação está bem complicada, tá? Mas acredito que nós vamos conseguir normalizar em breve nossas condições
das aulas, tá? E iremos conseguir superar esse momento difícil, ok? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mandem mensagem por e-mail. Estou à disposição de vocês para ajudá-los a todos os instantes, tá bom? Fiquem bem, até a próxima aula, até breve, tchau.